realidade é uma só, né? Existem poucos setores, poucas empresas que acabam atendendo a estratégia, né? Mas indo direto ao ponto aí, eu acho que 3 ações, eu não posso deixar de falar das empresas que nós estamos efetivamente comprando, né? Terceira empresa, olha, essa aqui vai ser um pouco polêmica. Mas deu certo, é um prazer estar aqui. E na Faria Lima, né, poxa? Tô me sentindo um peixinho fora d'água aqui, vai. Porque você é do centro, né? Eu sou do centro, mais raiz, né? Sim, mas não tem problema. Mas tá bom também. Doutora Luíse Barsi. E todo mundo quer saber, né? 2022, praticamente a gente já tá acabando o ano, mais um ano que voou. Ações que vocês estão olhando. A primeira dica que eu daria é: quando você for selecionar ações, tenha certeza que você estaria pelo menos confortável tê-las confortavelmente aí pelos próximos 10 anos, né? Então, perfeito. A ação de 2022 muito provavelmente foi alguma também que eu falei em 2019, que eu falei em 2020. Então a gente é muito repetitivo, isso às vezes é chato, mas a realidade é uma só, né? Existem poucos setores, poucas empresas que acabam atendendo a estratégia, né? Mas indo direto ao ponto aí, eu acho que eu não posso deixar de falar das empresas que nós estamos efetivamente comprando, né? Skin the game. Skin the game. Quando você fala de estatal, a gente não tem absolutamente nenhum preconceito em tê-las em carteira. Mas existe um risco adicional de governança, isso é verdadeiro, principalmente em ano eleitoral, mas, na nossa opinião, se isso tiver no preço que você pagar, ou seja, uma margem de segurança maior, teoricamente não teria problema, né? Perfeito. Longo prazo não resolve tudo. Se você pagou caro numa ação, às vezes nenhum longo prazo resolve. Exato. Né? Então, Posso citar só um caso bem rapidinho? Pode, por favor. Eu tinha um fanático do mercado financeiro que você dava bom dia e ele falava compra Petrobras. Eu só falava isso. E aí minha primeira ação, Petrobras, não tem erro. Eu paguei 50 pilas em Petrobras. Complicado. Nunca mais voltou. É Mas complicado. Desculpa, pode voltar. E geralmente aquela ação que está sempre na boca do povo, que é certeza que você pode comprar que vai dar certo, é aquela que você se dá mal, porque se é um consenso de que é para comprar, pessoal, obviamente o preço subiu, né? Pode ser cognito E aí, nisso ou não? acho que sim. A gente tem alguns exemplos, né? Via Varejo, enfim, que não são más empresas, mas estão em setores que são mais voláteis, né? O setor educacional, em especial, está passando aí por uma aprovação, né? Porque antes dependia-se muito do FIES e hoje não existe mais essa condição. Exato. Então, é uma empresa que, querendo ou não, está em turnaround. Pode ser um bom case, eu honestamente nunca parei para olhar. Mas, enfim, tem que saber o que a empresa faz efetivamente para que você esteja confortável com o que você está comprando, né? E às vezes a gente sabe muito bem que a pessoa compra uma ação na pressão, né? Na dica, é o fear of missing out. Tipo, eu vou comprar porque se eu não comprar eu vou perder essa alta. Todo mundo tá indo todos menos eu. E acaba sendo uma pirâmide, né? O primeiro que entra se dá muito bem, se acha o espertão, olha lá, óbvio, comprei, tava certo. Acaba ganhando dinheiro quando vende, mas o último da pirâmide, né, o último que estava lá resistente, né, e comprou por último, ele vai se dar muito mal e vai ficar machucado no mercado, né? Mas enfim, a gente está enrolando aqui, não tô falando as ações, eu tô sentindo que você, não sei se você quer esconder o jogo. Será? Fazer um suspense, né? Ai, caramba, não, mas a primeira já deu spoiler aqui, acho que é Banco do Brasil. É um banco que... É o banco mais descontado. É o banco mais descontado Mesmo atualmente. sendo público. Mesmo sendo público. A gente sabe que existe um desconto natural por ele ser um banco estatal. O pessoal até lá brinca que ele é um banco estatal, mas se o governo vender uma ação, não é mais, entendeu? Ele tem um estatuto que, em relação às outras estatais, ele é mais blindado. As decisões que são tomadas ali, enfim, tem pessoas muito competentes ali dentro do Banco do Brasil, tá? Conheço algumas pessoalmente e, poxa, podemos atestar isso. Você é conselheira, não? Não sou. Não, lá não temos conselheiro. É o Santander que você conselheira. Santander, mas aí do fiscal, né? Enfim, é um banco que está muito bem posicionado em crédito agro, né? O rural. Eles dominam. Levou o Brasil nas costas pelo menos no último E ano. o agro tem uma relação afetiva. Sabe que o meu ex-sogra do agro, eles têm uma relação afetiva com o Banco do Brasil. Não, eu tenho amigos do agro também que pegam crédito no agro, do Banco do Brasil, porque tem que ser no Banco do Brasil, ponto. Esse é uma instituição, entendeu? É uma verdade absoluta no agro. Mas, enfim, é um banco que está super bem posicionado, é um banco que, o mais importante de tudo, está descontado, Fabrício, está descontado. Para! Você vai trazer seu pai aqui pra gente dar um rolezinho. Já pensou ele com os cabelinhos brancos dele voando aqui? Ele Ai, é meu fofinho, Deus. né? Ele eu vou parar no meio, eu vou querer abraçar ele. Ele vem.
Eu não sei se vai subir, mas pra mim não faz sentido, né? Então eu acho uma boa, eu não gosto da palavra aposta, mas eu acho que é uma boa empresa para se estudar. Essa E vocês seria a estão minha posicionados? primeira. Estamos posicionados. E aumentando? E aumentando sempre que possível, né? A gente tem uma setzinha que chama dividendo inteligente. Então, quando a gente sabe que a empresa está prestes a anunciar, isso porque empresas que geralmente pagam dividendos seguem um padrão. Sim. A gente acabou aumentando um pouquinho a exposição e logo em seguida ficou a ação acabou subindo. Enfim, foi uma boa compra, mais um dividendo garantido. Mais entrando. Eu vejo que são gordinhos, né, os dividendos do Barsi, né? São. Você viu, né? Ai, caramba. Esse foi o último só de curiosidade. Algum dia você vai ser a dona da porra toda. É verdade. Você tem alguma coisa que você pensa... Hoje, com certeza, seu pai fala, não, algumas coisas você não mexe, filha. Ele tem um tesão pelo game, né? Sim, não é por comprar uma nave espacial. Sim. Mas as gerações mudam, os sonhos mudam, os gostos mudam, as vontades. Tem alguma coisa que você fala assim, um dia eu vou comprar esse troço, eu vou fazer tal coisa? Não minta, eu duvido que você não tenha nada. Não, eu juro pra você que você diz assim, de coisas materiais. Que o dinheiro possa comprar. Sei lá, Não sei, você sabe que eu tento não pensar nisso? Eu tento não pensar nisso, porque é tanto dinheiro que eu não sei como fazer. Não tô falando que você vai gastar, mas assim, um negocinho, eu queria um barco. Eu queria, sei lá, uma coleção de bolsas. Eu queria... Não tem um sonho material? Eu acho que de repente passar um ano viajando aí, fazer um sabático. Sabático. Isso é igual... Eu não sei se eu vou conseguir, né? Mas é o sonho. Mas é um sabático meio, porque você tá ali com o celular, tá ali conectado, né? O mundo digital é bom por causa disso, né? Liberdade geográfica. Mas vamos lá, segunda ação, a gente falou Banco do Brasil a primeira. Banco do Brasil. Vamos lá, um setor que o setor como um todo que eu acho que ficou muito descontado foi o setor de seguros, né? Primeiro porque existe todo aquele estigma de que, poxa, vai vir o Open Insurance, né? Assim como veio no Open Banking e as ações, o Open Finance, enfim. Eu particularmente acho que hoje, seguro ainda é coisa de rico. A maioria das pessoas hoje no Brasil não tem seguro de carro. Porém, 60% das pessoas que não têm seguro de carro se interessariam em fazer se fosse mais barato. Então, quer dizer, se a gente está falando de uma democratização do setor, a gente está falando de vender seguro para muito mais gente. Então, o bolo fica maior. Tá. Então, enfim, eu acho que é um setor que ainda tem muito para crescer. Contaminou um pouco o setor? Eu acho que acabou contaminando sim um pouco o setor. Porque o que acontece? Ela está passando por uma reestruturação, né? Ao mesmo tempo em que o setor sofreu com bastante sinistralidade por conta de casos de Covid, enfim. E as resseguradoras nada mais são do que as seguradoras das seguradoras. E aí você tem uma crise de confiança em uma empresa que faz seguro para... Então, assim, obviamente você acaba quebrando a confiança em todo o elo da cadeia. Não viram isso, né? Exatamente. São os maiores interessados. Porque a SUSEP não viu isso, como é que as outras empresas não viram isso, né? Então, realmente é uma quebra de confiança, que a gente acha que vai se recuperar, tá? Mas, assim, IRB é um caso à parte, né? É um caso de turnaround dentro do setor. Então, eu diria que se você estiver interessado em IRB, eu acho que vai se recuperar. A gente tem falado muito com o pessoal novo que está lá, é um pessoal muito empenhado, né? A nova administração, enfim, mudou-se a gestão, mudou-se também o conselho de administração, que está com uma cabeça muito mais focada agora em recuperar a empresa. Então, enfim, é um projeto diferente. Eu não sei se é para dividendos neste momento. Agora, a BB Seguridade, que inclusive, né, tem uma relação íntima com o Banco do Brasil... Sim. Por um acaso, vocês perceberam. Mas enfim, a BB Seguridade, ela justamente se beneficia dessa estratégia que se chama Bank Assurance, que é você usar as próprias agências bancárias para ofertar, claro, para distribuir os produtos da BB Seguridade. Então você tem aqui uma sinergia comercial muito forte, que inclusive é o projeto da Caixa Seguridade, veio à Bolsa para captar dinheiro para fazer a mesma coisa que a BB Seguridade faz. Sim. Então ainda não é um modelo... Tirou até o IS fora. Exatamente, não é um modelo obsoleto, né? Ele é um modelo verticalizado comercial em que você tem muitas sinergias ali. Enfim, BB Seguridade as seguradoras sofreram muito sinistralidade, né? É algo sazonal, né? A gente espera que melhore. E segundo, escalada do IGPM, né? A gente
gente sabe que o GPM tem muita influência do dólar, então ele acaba escalando primeiro do que o IPCA. E existe um descasamento entre a correção dos ativos e passivos. Como a maioria dos passivos são coisas por IGPM, né? Então, primeiro sobe o passivo, piora o resultado financeiro. Mas aí vem a inflação, vem a Selic. Exatamente. Isso é um descasamento temporário. Né? Então, o que houve? Com essa escalada do IGPM, a empresa se viu obrigada a fazer duas sucessivas capitalizações na Brasilprev, ok? Para que não fosse desenquadrada de algumas regras da SUSEP e, claro, por conservadorismo também. Consequentemente, sobrou menos dinheiro, o payout diminuiu, de novo, também temporariamente. Faz parte do game. Faz parte do game, uma hora ou outra essas empresas vão passar por alguma situação. Pessoas geralmente querem comprar boas empresas a bons preços com céu azul. Dificilmente isso vai acontecer. Eu falo o seguinte, o mercado, quando ele precifica algo, ele sabe de algo que a maioria das pessoas não sabe. Exatamente. Você vai descobrir depois de um vão mês. demorar para se ligar, né? Exato. Demorar para se ligar. O mercado sempre sabe. Eu vou contar duas coisas, tá? Reais. Quando caiu o avião com Theory, lembra? Lembro. E aí eu avisei a imprensa. Dei o Jornal Nacional, que eu falei, ó, parece que o Theory tava no avião. Ele falou, não, Fabrício, não tem nenhuma informação dessa, nada, tal. Eu falei, bom, dá uma checada, eu também não sei, mas eu ouvi aqui no mercado financeiro. E aí passou umas 2 horas, ele falou, como que você sabia? Não sou eu que sabia, é o mercado financeiro que sabia, porque o mercado financeiro sempre sabe de tudo sempre antes. Sabe. Sempre então, tem alguma informação. Em todas as áreas, não é só no financeiro, é bizarro. Bizarro. É verdade, é verdade. Enfim, a cotação acabou caindo. E geralmente o mercado é um péssimo negócio para aqueles que gostam de negócios, né? Então, às vezes, você ficar olhando cotação e se preocupar com isso, a empresa continua lá, continua muito bem, comercialmente muito bem, porque o número de prêmios emitidos subiu mais de 20%. Afinal, quando você vai vender seguro, na hora que você precisa do seguro, ele vai estar mais caro, né? Sim. Então, esse efeito em cadeia que a gente vai ver agora no quarto tri, provavelmente já no primeiro semestre, bem positivo para a empresa. A BB é focada, claro, zilhões de seguro, mas o que é o grande carro-chefe? Então, aí que tá. O grande carro-chefe é consequência do grande carro-chefe das agências, que é o rural. Então é um dos grandes carro-chefes. Tem também prestamista, seguro agro. A plantação dá uma geada. Isso, exatamente. Tem também o prestamista, tem também o seguro de vida, né, que é bem forte. Ao contrário da Caixa Seguridade, que tem bastante participação no seguro habitacional. De novo, porque a Caixa é muito forte no crédito habitacional. Enfim, é uma empresa que tem bastante diversificação de receitas em vários segmentos, né? Ela tem bom market share em todos os segmentos em que ela atua. Terceira empresa, dona Luísa. Terceira empresa. Olha, essa aqui vai ser um pouco polêmica. Mas não tem problema, né? Não, a ideia é essa. Olha, mais melhor. Olha. Não vai falar que o Barça está investido em Oi. Não. E ela não é do Best. Puta merda, vão me matar que eu tô falando isso aqui. Não, mas olha, é uma empresa que as pessoas estavam bem céticas no início, quando a gente começou a falar sobre ela. Até porque ela atua num setor que mexe com questões éticas das pessoas, né? Então tem gente que não investe na Vale por conta de Brumadinho, né? Se você olhar apenas o financeiro, pode ser que a pessoa abstraia esse fato e consiga investir. Então eu tô falando da Taurus. Ai, caramba. Eu entendo um pouquinho desse troço. Então, por que eu tô dizendo isso, né? É uma empresa que, por mais que tenha subido bastante nos últimos 2 anos, né? É uma empresa que tem 85% das suas receitas dolarizadas. Isso é algo que eu gosto bastante. O último lançamento deles esgotou muito rápido. Foi sensacional, tanto que eles estão abrindo uma flagship store em São Paulo. Eu vi isso também. Vai ser incrível. Em Brasília também. Seu pai tem? Pretendo eu tenho ter. certeza que seu pai tem. Meu pai não tem. Tenho certeza que o Ele quer muito. Rapaz, ele vai fazer o quê? Vai matar um mosquito, meu. Não sei, ele é muito... Não sei. Eu sei como ele dirige, então eu não sei se a gente não tem em casa. Mas não é nem por questão, assim, de proteção pessoal, mas também por questão de conflitos geopolíticos, né? Algumas regiões em que a Taurus vai se expor agora, como a fábrica na Índia, que ainda está em construção, em parceria com a Jindal, né? Eu acho que vai dar muito certo, né? Então
Então, assim, é um projeto. Eles arrumaram as armas porcarias que eles faziam. Arrumaram, né? Ainda existe o blá blá blá, que a arma dispara sozinha. Não é uma realidade mais. As pessoas que falam sobre isso não conhecem a nova empresa e, na verdade, é um preconceito. É verdade. Tá? Eles já foram regularizadas nesse sentido. É uma linha de produção. Existia um problema na produção antes, que era na figura do armeiro. Hoje não é mais assim. Hoje se produz uma arma exatamente como se produz um carro. É uma linha de produção extremamente controlada. Existem ali controles de qualidade, tá? Esse mundo em polímero, né? Sendo feitas em polímero. Exatamente, né? É o MIM, né? Que é a tecnologia de injeção, enfim. Então você tem ali uma empresa que já saiu de um turnaround, né? Conseguiu pagar boa parte das suas dívidas, saiu aí de uma relação dívida líquida e EBITDA de 9 vezes para 3,1 agora, se você extrapolar o EBITDA para 2021. Né? Muito bem. E incorporou capital. O que é isso, né? Para zerar o prejuízo líquido, tentar zerar o prejuízo líquido que tem ali no patrimônio líquido. Só tem um motivo pelo qual uma empresa faz isso, Fabrício. Poder pagar dividendos. Ai. É sempre o pré-dividendo. Exatamente. Antecede o dividendo. Você não pode pagar dividendo numa empresa. Você pode ter o caixa que você tiver, o EBITDA que você tiver. Mas se você tiver a linha de prejuízo acumulado no PL, você não pode distribuir. Claro, contabilmente não faz sentido. Então a empresa fez uma AGE, vai incorporar capital, provavelmente com o lucro do quarto tri, deve zerar essa linha. Então, ano que vem, estima-se, né, estou falando aqui palavras que são públicas, do próprio CFO, o Sérgio Sgrilo, e disse que pode ser, enfim, isso é uma deliberação do conselho, tá, os acionistas, mas pode ser aí que a empresa tenha condições de pagar até 2,50 em dividendos. Tá. E eu não acho que isso vai ser um fato isolado. R$2,50 tá? em relação. É um dividendo é um dividendo generoso. Bem considerável. Bem considerável, né? Então, assim, mesmo para quem tá entrando agora, imagina para quem entrou lá naquela época. O CFO falou numa live, então tá gravado aí para quem quiser buscar. Claro, pode ser menos, pode ser mais, dependendo, né, Vou olhar para minha carteira de dividendos. Olhe que eu acho que de oportunidade ela vai virar uma previdenciária também, né? Porque, infelizmente, a coisa que mais cresce no mundo são conflitos geopolíticos, né? Sim. Agora que é arma. Tá no mercado americano, o mercado americano tá muito aquecido. Enfim, não sei, eu acho que é uma empresa que também, de novo, vale a pena vocês analisarem, colocando questões éticas à parte, né? Entendo e respeito muito quem não gosta, não vou investir. Respeito muito, mas enfim, a gente acompanhando o case muito de perto, acha que é uma boa oportunidade aí para quem quiser também colocar um mix, que a gente sabe que Banco do Brasil, BB Seguridade, sobe, não sobe, né? É só ter um pouquinho de emoção também, que eu sei. Então aí pode ser um bom mix de valorização com dividendos. Crescimento e dividendos. Eu não acompanho o papel, tá? Mas como eu entendo um pouco do mercado de arma, também não tenho arma, mas eu acompanho o mercado. Você gosta? Eu gosto, meu pai tinha coleção, enfim. E eu tinha quase certeza que havia muito bons resultados vieram, porque o lançamento, eles têm uma pistolinha pequenininha, chama... G2C? Não, é a nova. Eu não sei se é a G3C ou GX alguma coisa, mas é a nova da G2C. Bonitinha, sei. E foi